Pesquisa Datafolha informa que 15% dos brasileiros afirmam que fazem ou já fizeram apostas esportivas online nas chamadas bets, predominando entre os jogadores jovens e homens. A bancada evangélica está contra o PL das apostas, aprovado em comissão no Senado. Ué, mas por que isso acontece, hein? E o que isso tem a ver com games? Vamos entender essa treta toda com o nosso Pedro Zambarda aqui no Plantão. Olá, boa tarde, Pedro Zambarda. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, doutora Ana. Vamos falar de tigrinho, de apostas e de evangélicos lutando às vezes pela causa certa, mas pela razão errada, digamos assim. Até um relógio errado. Sabe aquela Até um relógio errado erra. Do mesmo jeito que os caras chamam aquela atriz pra fazer aquela performance horrível, que você deve ter visto os cortes dessa semana. Ai, Deus do céu. Daquela senhora gritando, enfim. Que aquilo foi obra do senhor Eduardo Girão, né? A Comissão de Constituição e Justiça, Ana, aprovou na quarta-feira, dia 19, a proposta que libera jogos de azar no Brasil, como bingo, jogo do bicho e cassino. Foi uma votação apertada. Foram 14 votos a favor e 12 votos contrários. Aí, Ana, é o seguinte, eu selecionei duas matérias. Tem uma matéria da CNN do ano passado, de 19 de dezembro de 2023, que você pode colocar na tela. E tem uma outra da Folha de São Paulo de 2019, da Ana Virgínia Baluzier, que acho que é a melhor jornalista que cobre a questão dos evangélicos, né? Mas lá no ano passado, a bancada evangélica expôs para o Arthur Lira que não apoiava a inclusão de cassinos e bingos online no projeto das apostas esportivas. Eles queriam restringir no máximo assim as bets, que são apostas de cota fixa, que eles falam. A forte resistência coloca em dúvida a aprovação do texto no ano passado. E quem foi o representante da bancada evangélica que foi contra as apostas? Aquele senhor que está tentando emplacar a PEC medieval, a PEC do abuso, que se chama Sóstenes Cavalcante. Você tá brincando? É ele mesmo. E o cara que dizem que, informalmente, ele é como se fosse um porta-voz aí do Silas Malafaia, esse cara. Eu vasculhei na internet inteira, Ana, o que colocaria os evangélicos contra as apostas. Eles dão justificativas, né? Deus permite que as pessoas façam apostas, aquela coisa moral. E nessa matéria da Folha de São Paulo de 2019, eles falam, o deputado Silas Câmara, do Republicanos, o nome já diz, jogos atraem azar para a nação, além de ser uma abominação aos olhos do Senhor, o nosso Deus, disse esse Silas para a Folha de São Paulo. Mas o que a gente descobre, assim, conversando com os congressistas, Ana, é que assim, a bancada evangélica e os grandes empreendedores evangélicos, eles veem ameaçado os seus incentivos de impostos, as isenções de impostos que eles já recebem, o próprio fato do brasileiro dedicar uma parte da verba doméstica para doação de dízimo, e as apostas, elas vêm para atrapalhar esse contexto todo. E quem está brigando nessa questão de apostas e versus evangélicos? É uma bancada muito específica dentro da extrema-direita. Eu cobri o caso por conta do Marco Legal dos Games. Houve uma viagem no auge da pandemia da Covid, capitaneada pelo Flávio Bolsonaro, junto com o Irajá Silvestre, que é um senador que é filho da Cátia Abreu, inclusive, para conversarem com magnatas dos cassinos em Las Vegas. Desde aquela viagem, foi paga com dinheiro do Senado. Essas bets vieram todas em massa para o Brasil, porque é o esquema de financiamento de campanha do Trump. Eles estavam trazendo para cá. E aí há uma briga, porque tem um pessoal que quer manter as coisas concentradas em igrejas. Entendi. E aí a gente tem essa briga dentro do PL das apostas. No Marco Legal dos Games, olha que coisa muito louca. O pessoal falou muito da infiltração das apostas e eu cobri extensivamente sobre isso. Falei, inclusive, sobre a infiltração das apostas no mercado de desenvolvimento de jogos. Mas os deputados evangélicos, eu posso te falar com toda certeza, tá, Damares? Não posso dizer que... Ana, não posso dizer quem me disse isso. Mas até a Damares ficou contra as apostas dentro do Marco Legal dos Games, porque eles tentaram se infiltrar lá para tentar pagar menos imposto.
E não é que os evangélicos são gamers, você lembra muito bem, Record fazia várias matérias detonando os gamers e tal. Mas quando você tem que brigar com um bicho que tem muito mais poder de financiamento e para comprar deputados, os caras se aliam com qualquer pessoa. Então a gente teve um quadro muito bizarro no Senado e na Câmara de evangélicos e da bancada do governo, o Randolph, o Jacques Wagner, a Maria do Rosário, a Tereza Leitão, todo mundo votando pela aprovação do marco legal dos games sem as apostas. Incrível. E aí tem um print que eu fiz na época, esse print é de 2023, de 26 de setembro, do Girão, sim, o mesmo Girão, que está agora querendo colocar na cadeia uma menina ou uma mulher por 20 anos, ele estava com um discurso coerente falando o seguinte, com todo respeito para o senador Irajá, senador, eu transcrevi porque eu estava vendo ao vivo, não faz sentido nenhum tirar os games do marco legal dos games, porque o cara sugeriu botar os fantasy games, que são as apostas disfarçadas dentro do marco. Então, para vocês verem que, assim, gente, essa questão de coerência ideológica, os caras, eles não têm muita, sobretudo quando encaram essa questão de financiamento. O próprio Lula, vamos falar um pouco também do nosso campo, o Lula, por muito tempo, ele incentivou, né, esses empresários evangélicos, por exemplo, no caso da Record, para a Record competir com a Globo, né? Nos 2 primeiros governos dele, isso aconteceu. É estranho, assim, porque a gente precisa se lembrar conscientemente que muitas vezes o apoio ou não apoio, muitas vezes não, né? Na maior parte das vezes, o apoio ou não apoio a uma determinada pauta não é sobre a pauta. Vocês vejam que coisa, né? Isso vale para as bets, vale para o marco dos games, vale para aborto, vale para várias outras questões. Não é sobre a crença nas pautas e muito menos sobre a crença religiosa que supostamente dita aí a posição sobre as pautas, né? E esse caso das bets é realmente surpreendente. Eu acabei não colocando aqui na tela a matéria da Ana Virgínia, que você tinha mencionado. Lá desde 2019, né? Eles estavam nessa questão aí de ficar em contra, por conta disso, dos incentivos deles. Eles pressionam toda a bancada a não fazer esse tipo de apoio, porque essa questão das apostas, isso chegou até o ministro Fernando Haddad, assim. Eles estão literalmente no Congresso fazendo uma pressão ferrada, um lobby enorme, né? Para pagarem menos impostos no momento em que a gente está vivendo sob o arcabouço fiscal. E assim, é engraçado isso, né? Nesse aspecto, tenho várias críticas ao Haddad, mas nesse aspecto eu acho que ele tá certo de querer taxar jogo de azar. Né? Não, certíssimo, assim. E aí isso responde também um negócio que eu, na última semana, eu comentei algumas vezes, assim. Me deixa, assim, absurdada que a gente tem bet patrocinando time de futebol, patrocinando jogador, patrocinando a imprensa. E, curiosamente, ninguém fala sobre o escândalo de resultado comprado, né? Sim, sem dúvida. Não se fala mais nisso. Para mim é um negócio assim que acabou com o esporte. Não há confiança nenhuma no esporte. E não se fala disso. Por que será, né? Porque eu acho que se investigar completamente, e fora que essas empresas de bets, muitas delas têm associações com empresas grandes. A gente teve o caso dentro dos fantasy games. Esses fantasy games são o quê, né, gente? São jogos de cota de aposta de ganho fixo, né? É o que seria o bet. Eles disfarçaram o nome para parecer que é videogame, mas não é videogame. Não é. Uma dessas empresas de fantasy, uma das maiores do país, a Cartola, é do Grupo Globo. Então, assim, a gente vê um interesse direto dos grupos de mídia em cima disso. Se a gente não tivesse politizado esse debate do marco legal, eu acho que isso teria passado. Eles teriam usado o marco legal, porque o pessoal fala, o setor de videogames aí ele é pequenininho, tem umas 1000 empresas por aí, os jogos que fazem sucesso é só o que vai lá fora. Bota as apostas aí e satisfaz o cara. Se a turma não grita, travou o Pedro aqui, mas eu vou completar a frase. Se a turma não grita, ia dar ruim mesmo, né? Ia dar ruim mesmo. Do mesmo jeito que, por exemplo, quando você vê o Lula falando
que ele é pessoalmente contra o aborto, por que ele fala isso? Porque parte do eleitorado que o colocou no Palácio do Planalto é a mulher evangélica, preta e pobre. Uhum. E ele não pode deixar de acenar para esse público. É terrível dizer isso, mas é isso que está por trás desse mecanismo aí, desse jogo que a gente vê, inclusive, no ar. Exatamente. E aí uma última coisa que eu queria falar, aproveitando que a gente está falando sobre games e politização, no meio da tramitação do marco legal, eu tenho um grande amigo meu que é o Alex Leal, que ele é da Lizard Games, e ele desenvolveu um joguinho na época sobre os atentados do 8 de janeiro, e nesse jogo você enfrenta o Elon Musk. Então, por favor. aproveitando que a gente tá falando de apostas de games, bota esse videozinho final Vamos que eu lá, jogo vamos o lá. trecho dele. É o trechinho do começo, né? É isso? Isso, só até o minuto 4. Depois a gente... Olha lá. Até aqui. Pode andar um pouquinho, manda um minutinho. Eu derrotei Um minutinho? Elon Musk em um jogo brasileiro. Eu vou pular, pulei você. Portanto, um News Games Vai lá. e um jogo político. Tô dobrado pra você na poder tela mesmo, acompanhar não pode andar. Todas as principais informações. Vamos deixar rolando aqui o gameplay e vamos ver quando é que o Elon Musk aparece nesse jogo brasileiro, meus caros. Minhas caras, vamos ver juntos aí essa gameplay que tá rolando de fundo. Ô, dó. E eu errei no corte, vamos lá. Aí, Vamos ver foi. juntos. É aqui? Isso, Vamos pronto, lá, pode gente. rolar. Esse é o jogo que a gente bate no Bolsonaro. Não posso ficar morrendo aí muitas vezes, não. Vamos lá. Ai, adorei. Gostou? Eu vou Ó, trazer já- mais umas coisinhas assim, às já vezes dá uma quero. leveza um pouco. Tá Não, R$20 eu- no Trabalho Steam mesmo, o jogo, tá, mas gente? Pô. estátua dele. Não, é muito bom conhecer o trabalho da galera É daqui, o local né? do gabinete do ódio. Com vários caras já presos aí pelo Xandão. Eu vou abaixar você mesmo aqui, pra gente O Elon falar. Musk se aproximando, gente. Aí aparece o Elon Musk, é uma salinha bandeira dos Estados especial. Unidos, Ele será? incluiu depois que o Elon Musk atacou o Alexandre de Moraes. Elon Musk! Meu Deus! Cara dele. O nome da protagonista do jogo é Estrela e ela tem umas estrelas. Aí, obviamente, o pessoal, é jogo petista. Tem muito satélite, mano. Satélites é ótimo. Renuncia pro Xandão. Amei! Sai uns dinheirinhos satélites da Elon Musk. Tinha que sair umas esmeralda também, seria bom. As esmeraldas ia pegar bem, Ó. verdade. Acho que daqui a pouco ele já Renuncia, morre. é isso? Aí ele tá no final Ah, da renuncia vida. pro Xandão. Vai, morre. Cadê? E ele fica berrando mentira com a Ah, voz é? distorcida ali. Né? Adorei. Não, a galera tá Acho que fazendo é umas isso, coisas muito né? boas. O pessoal tá gostando aí do chat? Boa. Eu quero, já que estamos falando do chat, eu queria lembrar, antes que a gente termine o chat, ou termine o corte, a Dizin Arts diz: Brasil não é pra amador, você corre do leão e tropeça no tigrinho. É isso. E o Não Há Nada escrito aqui disse: jogaço, jogaço. Fica aí a recomendação. Como é que é o nome do jogo? O jogo é Capital Fire, da Lizard Games, tá no Steam por R$20. Inclusive, consumam jogos brasileiros, gente. Tem muito jogo internacional que você vai gastar R$350. Vai lá, Isso compra aí. por 50, por 20 e vai estar ajudando um produtor local. Isso aí, não tem razão nenhuma para o Brasil enfiar as bets, né? Bets e fantasy games na legislação, porque a gente tem sim produção de videogame nacional e produção muito boa, tá? Tem que respeitar essa galera e não tentar usar essa galera para fazer passar legislação para ajudar cassino, bingo e bets. Sacanagem, viu? É isso aí. Ficamos por aí, chat. A gente volta em instantes. Não foi hoje que foi legalizada a massa?